Super boa noite, pessoal. No nosso encontro de hoje, nós estaremos realizando a aula síncrona de inglês instrumental da Agenda 7. Olha só, nós já estamos na Agenda 7, então vamos acessar o material de estudos aqui. Muito bem. E mergulhando no tema. What are they playing? Ok? Então vamos lá. Agenda 7. Vamos acessar o material de estudos. What are they playing? Ok? Muito bem. Então, o material ele está sortido de um conteúdo relevante aí a ser considerado de continuidade aos estudos e nos convida a falar um pouquinho sobre linguagem de programação, né? E é muito importante. Pelo fato da informática ter sua origem em países de língua inglesa, algumas palavras utilizadas em linguagem de programação têm significado específico relativo às instruções de programação. Muito bem. Então, aqui tem todo um conteúdo, né? Temos o comando verdadeiro, né? Nós temos o do, fazer, e nós temos o comando end, fim, né? Traduzindo em linguagem de programação, temos o seguinte esquema, e tem esse esquema aqui no quadro, né? Que é muito relevante aqui em relação ao vocabulário de programação, né? Com essa utilização aqui de exemplos super interessante, né? Indicando informações de certa condição, ou indica uma ação que pode ser realizada caso a condição seja aceita. E para terminar a sequência de ações, usa-se o comando end, que é o fim, né? Muito bem. Mas, apesar de usar, né, de forma diferente, temos a mesma ideia de if na frase, no uso em informática, né? Na fala, as expressões com if são chamadas de if clauses, if conditions em inglês, né? Esse conteúdo gramatical é muito relevante. Todas as if clauses são condicionais, elas serão comandadas, né, comentadas na segunda parte desta agenda, né? Então, aqui, na segunda parte da agenda, a gente vai ver a questão do if clauses, né? Faz uma ponte aqui da linguagem de programação que nós utilizamos com a questão do if clauses, que é o conteúdo gramatical, nós iremos comentar mais adiante. E aqui vocês podem acessar o material em vídeo que fala sobre as condicionais em inglês, ok? Muito bem. Agora nós temos, como vimos, o inglês técnico está muito presente na área da informática. Veja que você conhece as expressões destacadas nas frases a seguir e se consegue traduzi-las. Então, aqui tem frases, né, sobre o inglês técnico de informática, né, muitas frases, e é importante o quê? Você procurar compreender em português, assim, você faz uso do dicionário online ou uso do dicionário pessoal de vocês, para que possa ampliar a questão de vocabulário e interpretação das frases. Logo em seguida, tem a questão das frases em português, traduzidas, né, das expressões, para que você possa conferir acertos e possíveis erros. Muito bem, aqui é um bom treino, né? Então, vamos voltar aqui. Nós vimos que o material logo de início nos convida a prestar atenção na linguagem de programação, utilizando o if, né? Que fala sobre os comandos, e tem um esquema aqui logo em seguida sobre linguagens de programação e significados e sentidos, né? E logo em seguida, o conteúdo nos convida a prestar atenção que nós iremos utilizar também no conteúdo desta agenda, de forma diferente, o if,
né, mas no sentido gramatical, if clauses, if conditional, né, em inglês, que é um conteúdo também relevante, né, e que essas palavras não são utilizadas somente na parte de programação, mas também em situações que podem ser utilizadas termos em inglês, né, que é muito bacana, ok? Nós iremos falar logo mais adiante sobre isso. E em seguida tem expressões aqui em inglês, para que vocês possam praticar a questão de interpretação e ampliar o vocabulário de vocês. Logo em seguida, você pode conferir a tradução das expressões para você verificar aí a sua prática em inglês, como que você está caminhando, ok? Como técnicos de desenvolvimento de sistemas, né, está sempre fazendo contato por telefone, e-mail ou com clientes e colegas de serviço. Então, existe a questão do diálogo, dessa comunicação, dessa linguagem própria, que é muito importante, né, no mundo empresarial. Então, aqui tem um diálogo, né, de perfil empresarial, que é muito importante. A teacher vai disponibilizar um e-book depois para vocês, muito interessante, de vocabulário empresarial, de várias situações empresariais. E esse material, que é um livro, ele está bem completo, que é utilizado em vários perfis de curso, em várias situações diferentes, né? Seja no ambiente de trabalho, numa mesa de reunião, para você, um vocabulário para você encaminhar um e-mail, um vocabulário sobre entrevista de emprego, é um material bem completo, né? É business, e vocês poderão fazer bom uso no ambiente de trabalho. Logo mais eu estarei disponibilizando esse material completo para vocês, tá? Mas vai ser agora na agenda 7, ok? E aí tem esse diálogo que nos convida, né, a trabalhar esse vocabulário de perfil empresarial. E na agenda de comunicação, nós vimos anteriormente todo um vocabulário técnico, né, de comunicação profissionalizante. E aqui o material nos convida a rever essa proposta, mais versão português e inglês, né, o atendimento ao telefone, quando você liga, quando você atende, aí tem a versão português e inglês aqui para você já fazer bom uso no ambiente empresarial, que é bem adequado ao material do e-book que eu vou disponibilizar para vocês nessa etapa, tá bom? E vocês poderão fazer bom uso no ambiente profissionalizante, tá? Muito bem. E agora nós temos um diálogo, né? Logo a seguir, que nos convida a aperfeiçoar essa comunicação de atendimento ao telefone, né, informando a questão de reunião, né, e informações necessárias dessa reunião, e apresentar o produto, né, relacionado a essa reunião, e definir os itens que serão entregues, né, de acordo com o perfil profissionalizante. Então, aqui tem toda essa comunicação, esse diálogo, e em seguida tem um material bem bacana que fala de abertura de e-mail, explicando o propósito do e-mail, anexo informações, agradecimentos, versão português e inglês, tá? Aqui no material está sintetizado, porém muito importante, ok? Bem relevante, porém o livro, o e-book que eu vou disponibilizar para vocês está bem completinho para vocês fazer bom uso, tá? É um livro inglês business, tá? Porém, é utilizado em vários perfis de curso de perfil profissionalizante. E aqui, logo abaixo, nós temos a questão de praticar a escrita de um e-mail, né? Um e-mail de perfil profissionalizante é muito importante, né? O e-mail ele não é extenso, ele é bem objetivo,
né? Mas tem toda uma linguagem formal e a gente precisa praticar, porque se faz presente no ambiente profissionalizante. E aqui está pedindo para você reescrever o texto, né, relacionado à temática aqui. Como você escreveria um e-mail para os integrantes da sua equipe, informando sobre data, horário, objetivo da reunião, e informando que o cronograma está sendo enviado em anexo ao e-mail, ok? Aí aqui tem um exemplo, versão português e versão inglês, para você ter uma percepção do vocabulário formal utilizado e que o e-mail sempre vai ser claro, conciso e objetivo, sem se estender muito, ok? Muito bem. E logo após, o material nos convida a trabalhar a questão da gamificação, né? Muito bem. E aqui nós temos os perfis de gamificação, né, em aparelhos celulares como objetivo de suas criações tecnológicas. O desenvolvimento de software para smartphone é um dos ambientes mais lucrativos da área da informática nos dias de hoje. E dentre eles, os games de celular, especialmente os casuais, se tornaram uma grande indústria, uma excelente área de atuação profissional. Muito bem. Aí aqui nós temos a questão dessa gamificação, né? Linguagem de programação, ok? Designer de game, conhecimento de gamificação. E é muito interessante aqui vocês fazerem essa prática da leitura. Muito bem. O skimming e o scanning são técnicas de leitura, ou seja, estratégias utilizadas em inglês instrumental para auxiliar na compreensão e posterior tradução do texto. Então, a questão das estratégias de leitura se faz presente para a compreensão textual, né? Você procurar pegar as palavras-chave do texto que se repetem várias vezes, procurar saber o significado, você ter uma percepção do que diz o primeiro parágrafo, que geralmente é a introdução de um texto, a ideia resumida do assunto a ser tratado, procurar visualizar se tem imagens, figuras, porque traz uma interpretação do texto, prestar atenção no título, subtítulo e essas imagens, e prestar atenção no último parágrafo do texto, que é a ideia conclusiva do texto, né? Muito bem, as estratégias de leitura falam exatamente sobre isso, tá? E aí você consegue montar um resuminho, né? Usando essas técnicas de leitura para que você possa ampliar também o seu vocabulário pegando as palavras cognatos e falsos cognatos. As palavras cognatas são palavras em inglês que se parecem com o português e têm o mesmo sentido. As palavras falso cognatos são palavras em inglês que se parecem com o português, mas têm um sentido totalmente diferente. E exercitar essa compreensão máxima do texto com o apoio do uso do dicionário sempre, tá? É sobre isso que está falando aqui a questão da compreensão textual. Logo em seguida, o material nos convida novamente a prestar atenção do conteúdo gramatical, né? Continuous, né? Então, vamos ver aqui. Nós temos o presente contínuo, né? Ação inacabada. Se eu como, eu estou comendo. Aí você vai utilizar o ing, ok? E nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. E é válido vocês prestar atenção na questão de que o verbo principal sempre acrescenta ing, né? E na pergunta, sempre o auxiliar vai ser correspondente a esse tempo verbal. Na negativa, você acrescenta o not, né? E não se esquece também de que o uso do ing, nós temos uma regrinha a ser utilizada aí para colocar adequadamente
no verbo, na escrita, né? Nós temos o passado contínuo, né? Que se eu como, né? Se eu comi, eu estava comendo, ok? Então, nós temos a questão, né, do uso do NG, mas você vai utilizar o us e o were, né? O us no singular, o were no plural. Não se esquecendo de posicionar, né, o auxiliar corretamente na pergunta, no início da pergunta, e na negativa colocar o not, mais o verbo principal e ing, né? E na forma afirmativa também prestar atenção na escrita do verbo, né, corretamente, ok? E aí nós temos, nos casos, é possível fazer versões contraídas dos verbos nas formas negativas e afirmativas, né? E aqui tem alguns exemplos para que vocês possam aprimorar os estudos. E também tem a questão, né, das question words aqui, né? What, where, why, né? O que, onde e por quê, né? No início das perguntas que eles são também utilizados, ok? Muito bem. Durante o fórum eu vou deixar alguns links e materiais de convite aos estudos sobre as regrinhas desses tempos verbais lá para vocês estarem aprimorando os estudos, tá? E nós temos as conditionals, né, que eu iniciei falando sobre linguagem de programação do if, né, se, e aqui no caso nós vamos utilizar if clauses no sentido, né, gramatical. Olha só, duas coisas importantes no curso, porém, utilizadas de forma diferente, né? Nós temos a zero conditional, a first conditional, a second conditional e a third conditional. Então, vamos lá. First conditional indica grande chance de algo acontecer ou se realizar. Second conditional indica uma pequena chance de algo acontecer ou que é possível de se realizar. Third conditional indica algo impossível de acontecer ou uma possibilidade irreal, ok? De acordo com o texto, tem a questão da forma afirmativa, negativa, né? De cada condição, né? Que é contextualizada a cada ideia que eu acabei de falar, ok? E aqui tem alguns exemplos, e é utilizado o if, né? Se, né? Em cada frase, ok? De forma contextualizada. Porém, tem a questão da combinação dos tempos verbais, ok? Muito bem. Aí você vai prestar atenção e fazer a leitura atenciosa aqui, tá? Essas frases sempre precisam de vírgula, então as conditionals, elas podem alterar a ordem, porém sempre vai vir a vírgula aí para especificar. Ok? Muito bem. Aí tem alguns exemplos aqui para vocês fazerem a leitura. E depois o material nos convida ao conteúdo gramatical sobre advérbios, né? Para vocês prestar atenção. Tem muitos advérbios aqui para vocês fazer a leitura com a tradução, ok? Muito bem. E a aplicação na frase desse advérbio, ok? Muito bem. Muito bem. Bom, o material está sortido aqui de conteúdo gramatical, de conteúdo interessante para que vocês possam aprimorar e ampliar o vocabulário de perfil profissionalizante e de perfil gramatical, né? E linguagem de programação também. Muito bem. Então, aproveitem e capricha nos estudos, né? Porque também está falando de um conteúdo muito importante, que é a redação técnica que vocês já estudaram lá em comunicação, na disciplina de comunicação,
que vai estar reforçando agora no inglês instrumental, né, sobre a linguagem formal de um e-mail, a questão de ser claro, conciso e objetivo no e-mail sem se estender, porém, saber desenvolver a escrita adequada. Muito bem. Agora nós vamos voltar lá no material de estudos, né? E nós iremos acessar a atividade proposta da agenda. Então, a atividade proposta da agenda é um fichário, né? Alguns alunos já fizeram postagens aqui, olha só que turma animada, ok? Então, Matheus Henrique, Isadora, Giovana, Alisson e Adailton, ok? Já estão entregando a atividade. Muito bem. Então, eu vou fazer a leitura aqui para que vocês possam entender o que é para ser feito. Este exercício deve ser entregue de forma online com a atividade da agenda. Agora que você já sabe fazer uma ligação telefônica em inglês para marcar uma reunião e já viu o que o e-mail é uma ferramenta muito utilizada no meio corporativo, vamos praticar o seu conhecimento com a elaboração de um e-mail. Em um e-mail em inglês, utilizando as expressões que foram dadas no Mergulhando no Tema e no vídeo que vocês precisam assistir, tá? Se apresentando para uma vaga de emprego. Olha só que bacana. Você deve enviar o seu texto aqui mesmo no fichário. Então, você precisa elaborar um e-mail utilizando as expressões, né, que nós acessamos lá no Mergulhando no Tema. E, no caso, precisa ser contextualizada de acordo com o que está sendo solicitado aqui. Então, vamos lá. Você já sabe fazer uma ligação telefônica em inglês para marcar uma reunião. Já viu que o e-mail é uma ferramenta muito utilizada no meio corporativo. Vamos praticar o seu conhecimento com a elaboração de um e-mail. Você vai escrever um e-mail em inglês utilizando as expressões que nós acessamos agora no material que está sortido, né, de conteúdo, e tem um vídeo muito importante para vocês estarem acessando também. E aí, se apresentando para uma vaga de emprego, ok? Você deve enviar o seu texto aqui mesmo no fichário. Muito bem. E o vídeo vocês não podem deixar de acessar também para fazer a atividade corretamente e de forma que você terá sucesso no resultado, ok? Muito bem. Então, capricha aí, tá, galera? Lembrando também que nós temos a questão do fórum, né? Da Agenda 7 de comunicação para vocês estarem interagindo aí nesse conteúdo. Aqui eu convidei vocês a participar sobre o conteúdo das conditional if clauses, ok? Para praticar. E aqui tem uma ferramenta muito bacana que eu estou convidando vocês para acessar e participar. Não tive nenhuma participação ainda, tá? Então, nada de desanimar, bora lá participar. Acessem que eu estou aguardando a participação ativa de todos vocês. Muito bem, galera. Lembrando também que nós temos, durante essa semana, né, já está aberto, né, o simulado e orientações para o exame, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu quero que vocês acessem todo o material de estudos, tá? Tem a questão das orientações sobre o exame presencial, 7 dicas, né, para aproveitar os simulados da melhor maneira possível, né? E não pode esquecer a questão para começar o assunto, mergulhando no tema. Então, mergulhando no tema, tem um simulado lá para que vocês possam acessar e praticar. Somente depois disso que vocês vão conferir o gabarito,
tá? E nós temos a questão do debate, né? Para que vocês possam acessar, ok? E a gente pode interagir questões aqui para esclarecer possíveis dúvidas, ok? Referente à prova presencial, ok? Muito bem. Ok, então eu quero que vocês caprichem nos estudos da Agenda 7. Não deixe de participar ativamente, ok? E capricha na entrega da atividade proposta e-mail, ok? Lembrando que tem que ser o e-mail de acordo com o que está sendo solicitado na proposta, tá? Tem alguns alunos que fazem atividade muito bacana, mas às vezes não está fazendo de acordo com o que está sendo solicitado na proposta. Então, o e-mail é de perfil profissionalizante e tem que ser de acordo com o que está sendo solicitado lá no fichário da Agenda 7, ok? Muito bem. Então, eu quero desejar para vocês bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar pelo correio TEC que eu estarei a atender